E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos lá, vamos conversar sobre música, vamos conversar sobre músicos e vamos conversar um pouco sobre produção. Eu acho que tudo começa na nossa história, porque como é que a gente acaba mudando nossos pensamentos, nossa cabeça, acaba descobrindo coisas, vendo tanta coisa que a gente daqui a pouco não fazia tão certo no início, e agora a gente tenta pelo menos buscar um outro caminho, outras soluções, outras realidades. O mundo muda, gente, e nós precisamos acompanhar essa mudança. Nós músicos, nós produtores que trabalhamos com música, precisamos acompanhar as mudanças. Como eu era no início? Eu comecei como a grande maioria, a avassaladora dos músicos começa, tocando, aprendendo o meu instrumento, me dedicando. No meu caso, me dediquei sempre a pelo menos 2 ou 3 instrumentos, né? Pois eu toco teclado, eu toco violão, eu toco contrabaixo. Todos num nível muito bacana, depois de muito esforço, assim, em nível alto. Depois de muita dedicação, muito estudo, certo? Eu consegui chegar num nível musical que eu considero alto, que eu considero bom. Eu nunca vou considerar muito bom e nem ótimo, porque é impossível saber tudo de música. Precisaríamos viver umas 3 vezes para saber tudo de música. Mas aí é que vem a questão, gente. Eu comecei muito novo a estudar, a tocar e a ter os meus sonhos como músico. Por que eu digo, primeiro eu digo como músico e eu não digo como um profissional da música, porque antes de ser um profissional da música eu era um músico. E qual a diferença entre um profissional da música e um músico? O músico é aquele que ama tocar seu instrumento, que ama fazer aquilo que faz e que não faz nem por dinheiro, que não faz por outra coisa que não seja amor à música. E claro, quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, a gente quer fazer para pegar as menininhas, para tomar uma cerveja, para fazer festa. Mas chega um dia que a gente cai na realidade e percebe que isso pode ser ou isso já é a nossa profissão. Quando você realmente é músico e diz assim, ó, é o que eu quero fazer da minha vida. A gente lida com muito preconceito, muitas pessoas acham que a gente vai morrer de fome, vem aquela velha pergunta, tá, mas você é músico, mas trabalha com o quê? Né? Então, eu passei por tudo isso, gente, eu passei por todas essas fases, eu comecei tocando com banda sempre, sabe? Toquei por muitos anos em bandas, uma banda que fez um bom sucesso aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou de Porto Alegre, na verdade sou nascido na cidade de Erechim, Rio Grande do Sul, que fica a mais ou menos 360 quilômetros da capital Porto Alegre, mas hoje sou radicado em Porto Alegre há pelo menos 20 anos, cidade que eu amo, que eu respeito, que tem uma cultura efervescente muito forte, e tem oportunidades, como eu vou acabar mostrando para vocês que você pode ter oportunidade em qualquer lugar que você morar, independente do estado, independente do país, independente da cidade que você morar, acredite se quiser. Mesmo que você diga, mas na minha cidade não tem nada acontecendo. Mas, meu querido, existe a internet e tudo está acontecendo na internet. Ainda mais agora com essa história desse vírus. As pessoas estão em casa, estão conectadas, o mundo está mudando, o mundo vai mudar. Cada vez mais o mundo estará online. As pessoas que eram avessas à questão online estão cada vez mais ligadas no mundo online. Então isso está mudando cada dia, a cada momento isso está diferente. Mas voltando à minha história, gente, então eu comecei tocando em bares com bandas, pequenos lugares. Foi importante, eu nunca vou negar isso, eu nunca vou negar as minhas raízes. Foi muito importante, eu fiz muita coisa legal, certo?
Depois de um tempo, digamos até pouco tempo, eu comecei a ver que eu poderia ser professor de música, que eu poderia dar aulas presenciais. Já naquele tempo, eu sempre fui uma pessoa que tentou, pelo menos, pensar diferente, achar saídas diferentes, certo? Então eu pensei, vou montar um esquema de trabalho onde eu vou dar aula de violão, de baixo ou de piano ou de teclado na casa dos alunos, presencial, ao vivo, na frente do aluno, para criar uma comodidade para os pais, não ter que levar para uma escola ou trazer na casa do professor. E, gente, isso foi... eu comecei, anunciei, ainda era época de anúncio em jornal, anunciei uma vez num jornal, nunca mais precisei anunciar. Porque foi criado um boca a boca, que um aluno foi falando para o outro, pessoas foram falando uma para outra e foram se interessando e me ligando e contratando, enfim. Chegou um momento que eu tive 40 alunos presenciais. Eu ia na casa de todos eles durante a semana. Então, eu trabalhava muito, muito mesmo, certo? Até que chegou um momento que eu vi ou eu diminuo isso, ou eu não faço mais nada. Agora eu vou virar um professor de música e não era o meu sonho, não era o que eu queria exatamente. Então eu diminuí a minha carga de alunos para poder começar a fazer eventos, fazer shows, mais shows. Foi aí que eu também me descobri como produtor, né? Onde que eu comecei a ver que eu poderia ter esse tino de vendas, né? Pesquisei muita coisa, quebrei muito a cabeça, fiz negócio errado, perdi dinheiro, ganhei dinheiro também, mas não ganhei muito dinheiro. E chegou um momento na minha vida, na minha carreira, que eu vi que, enfim, eu trabalhava muito, trabalhava toda semana dando aula e no final de semana ainda eu ia viajar para tocar em eventos e fazer shows, né? Sempre com questões difíceis, difícil de vender, difícil de ter tantos alunos. Claro, eu sei que tem muita gente que gostaria de ter esse número de alunos, mas eu vou falar de uma outra realidade para você, que você vai ter muito mais do que 40 alunos. Muito, muito mais do que 40 alunos. E isso vai ser muito menos pesado do que ter 40 alunos. Eu quero que você fique até o fim, até o final desse vídeo, que eu vou dar uma dica sobre essa questão também de alunos. Então chegou um momento que eu percebi que o que eu estava fazendo, eu estava acabando andando em círculos. E foi nessa época, nesses dias, que eu entendi que música era uma profissão. E que eu precisava ter uma profissão e que eu precisava de dinheiro para viver. Não adianta eu fazer por amor se no outro dia eu não consigo pagar as minhas contas. Se no outro dia eu não consigo honrar com os boletos que vão chegar, eu não consigo dar uma vida digna para minha família, para o meu filho, para minha esposa e para mim mesmo. Não tem nada de errado em um músico pensar em ganhar dinheiro. Ou você acha que tem alguma coisa de errado, ou se você não gosta de ganhar dinheiro, você está assistindo o vídeo errado, porque eu vou dar algumas lições e algumas dicas de como o músico deve ganhar dinheiro. A gente tem, infelizmente, eu vou baixar o volume aqui para que não nada nos atrapalhe aqui. Infelizmente, os músicos têm uma cabeça formada desde o início que ele só quer saber de tocar, ele só quer saber de fazer arranjos, de improvisar, de destruir no seu instrumento. Nada de errado nisso. Aliás, isso só vai te ajudar nessa questão de ganhar dinheiro com a música. Mas o músico sempre esquece esse lado produtor, esse lado negócio, business da música. E esse lado, gente, ele existe e ele é muito bom, muito melhor do que você pensa. Ele existe e ele tem espaço para todos.
Se você não consegue presencial, você tem o online. O online sempre você vai conseguir, mas o online vai te ajudar no presencial também, entendeu? Já vamos chegar lá. E aí eu cheguei num momento que eu percebi que só dar aula, fazer shows, fazer eventos estava me esgotando, me separando da minha família, pois eu ficava muito tempo longe. Mesmo quando eu estava em Porto Alegre, que é a cidade que eu moro, eu passava a semana inteira dando aula, sei lá, das 9 da noite às... das 9 da manhã às 10 da noite. Chegava em casa, meu filho já estava dormindo. No outro dia, às vezes eu não conseguia nem levantar para levar meu filho para dar aula, porque eu estava muito cansado. Chegava sábado, eu sempre tinha evento, tinha que tocar. É o que todo mundo quer, na verdade, a gente gosta, enfim. Mas eu não estava satisfeito, certo? E também eu não tinha uma quantidade de eventos e de shows que pudesse realmente bancar uma vida, bancar, essa é a palavra certa, bancar uma vida bacana, que eu pudesse levar minha família para viajar, levar minha família para passear. Eu estava conseguindo pagar as contas no máximo e às vezes ficava devendo alguma coisa por outro mês, porque tinha algum aluno presencial aí que cancelava, não fazia mais, ou tinha algum show que caía. Aí eu um dia parei e pensei, nossa, eu preciso encontrar uma maneira, eu preciso encontrar uma forma que faça com que a música trabalhe por mim, ou alguma coisa que trabalhe mais do que eu trabalhe. Como é que eu vou dizer para vocês? Que não precise de mim, não precise de mim 24 horas. Aí eu vou dizer para vocês que eu pensei o seguinte, nossa, eu vejo tanta gente aí fazendo coisas pela internet e alguns amigos começaram a me dizer que estavam ganhando dinheiro pela internet. Eu disse, eu também vou tentar ganhar dinheiro pela internet, quem sabe eu acho uma saída. Aí eu acabei vendo algumas coisas, me deparei com um rapaz lá que estava vendendo como afiliado. Eu não sabia nem o que era afiliado. Para mim, afiliado é quem tem um padrinho, né? Eu sou afiliado do meu padrinho. E é mais ou menos isso, na verdade. Porque o que acontece? O que é um afiliado? O afiliado é uma pessoa, pela internet, vai vender algum produto de outra pessoa que é o produtor e vai ganhar uma comissão em cima disso. Tem toda uma estratégia, tem algumas coisas a serem montadas em cima disso, né, para ser um afiliado ou para ser um produtor também, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí só que eu daí comecei e queria fazer vendas de produtos digitais e tirar uma comissão em cima disso para ter um complemento de renda. Só que eu comecei de uma maneira super inocente, não tinha embasamento, não tinha feito curso nenhum, não fiz nada. Dei uma olhada lá, comecei a tentar vender pelo OLX, Mercado Livre, e me afiliar a alguns produtos. Fiz talvez 2 ou 3 vendas pequenas. E um dia navegando, criei inclusive um perfil fake no Facebook, que alguém tinha me indicado para fazer isso, que seria mais fácil de vender. Criei um perfil de mulher até. E aí, navegando com esse perfil de mulher, um dia encontrei um rapaz lá que eu vi que ajudava pessoas a fazer negócios pela internet, a vender. Eu disse, vou chamar esse rapaz. E aí chamei com aquele meu perfil. E a primeira coisa que esse rapaz me disse, esse teu perfil é fake, né? Eu disse, esse cara sabe alguma coisa de internet. E aí começamos a conversar. Talvez passou uma semana, eu fiquei com o WhatsApp dele, mandei mensagem, ele demorou um tempo para responder. E me disse assim, nossa, eu tinha umas 200 mensagens de WhatsApp aqui, e agora que eu estou te respondendo essa. E aí um dia conversei com ele e ele me perguntou o que eu fazia. Eu disse, olha, eu sou músico, né, E aí eu mostrei alguns vídeos para ele, do meu trabalho e tal, e ele me disse assim,
Tu tá de brincadeira comigo. Tu só pode estar de brincadeira. Tu é músico com essa qualidade, com esses vídeos bons, e você tá querendo ser afiliado? Como assim? Aí nos conhecemos e ele me convenceu a eu começar a pensar, a ser produtor, não ser afiliado. Produtor é o cara que vai vender o curso ou que vai mostrar alguma coisa para vocês, para alunos e tal. E aí conversa vai, conversa vem, surgiu o projeto Teclado Brasil, que é o meu curso de teclado, que hoje, em 2020, início de 2020, eu tiro pelo menos 10 mil reais por mês só com esse curso online de teclado. Eu tiro cerca de 10 mil reais por mês com esse curso. Prestem atenção nisso. E aí começamos a desenvolver isso. E aí, com esse tempo, essa pessoa, esse rapaz, me ensinou muita coisa sobre o marketing digital. Como é que eu poderia aplicar esse marketing para atrair clientes, para tocar em casamentos, como é que eu poderia atrair clientes para tocar em eventos corporativos de empresas, aniversários, formaturas, que, gente, é o melhor mercado que existe para a música. Ah, mas é feira, é não sei o que. Eu vou contar um segredo para vocês. Talvez seja duro ouvir isso, mas essa história de ser famoso, excursionar pelo mundo e fazer turnês, uma que é para pouquíssimos, poucos, outra que é estafante demais. Ah, mas eu conheço várias cidades, eu conheço vários lugares. Não conhece nada. Você entra dentro da van ou do ônibus ou do avião, vai pro local do show ou vai pro hotel, passa o som, faz o show, no outro dia você já tem que estar em outra cidade. O que você conheceu daquela cidade que você chegou? Nada. Você não conhece nada. Aí, nossa, eu cheguei naquele ponto de estar fazendo 4 shows por semana, você não vê mais a sua família. Ah, mas eu ganho muito dinheiro. Eu ganho 100 mil, 200 mil por mês. Por quanto tempo? E se a fama cai? E se a fama desce? E se a fama puff? Aí daqui a pouco você é músico de apoio de um cantor famoso, ou de um sertanejo, de um rock, sei lá o que. E esse cara decide parar de tocar, ou esse cara fica doente, e aí? Então, gente, a gente tem que pensar o seguinte: nós somos músicos, nós temos uma arma muito grande na nossa frente. Essa arma, aqui tem outra, vou ver se eu consigo abrir aqui, ó. Aqui tem outra arma. São as armas que nós temos para trabalhar, ou a nossa voz, ou o nosso sax, ou o nosso violino, ou o nosso violoncelo. Essa é a nossa arma. E essa arma, ela serve para jogar em várias frentes. Não é só tocando para outro músico, não é só fazendo show, não é só dando aula, não é só criando parcerias, isso eu vou contar para vocês também. São várias coisas ao mesmo tempo. Todo músico, gente, seja ele famoso, seja ele rico, pobre, mesmo músico que ganha muita grana, ele pode ter uma hora que vai, cair. E se ele não tiver uma base, se ele não tiver alternativas, ele não se sustenta. E tem uma coisa aqui, ó, que se chama mente. Imagina um dia você é o cara famoso que está todo mundo procurando, que é autógrafo, e as meninas atrás de você, e no outro ano ninguém mais lembra quem você é. Como é que fica isso aqui? Agora, se você tem uma base, se você pensa nisso como um negócio, você vai longe e isso dura. Gente, você vai ficar velho,
Você pode ficar doente, tomara que ninguém fique, mas você pode ficar doente. E você sabia que pode acontecer uma pandemia? Se eu dissesse isso há um ano atrás, que pandemia, que nada. Pois é, aconteceu. E você acha que eu quebrei por causa da pandemia? Não, porque eu tenho outros negócios. Eu não sou só músico que toca em casamento, eu não sou só músico que toca em evento. Então eu não preciso começar a vender meus equipamentos para comer. Porque não tem evento, e aí a gente não sabe quando que vai ter eventos. Porque eu tenho as minhas aulas online. Porque eu tenho o meu curso de teclado que eu vendo online. Porque eu trabalho com casamentos e eu estou marcando casamentos para o ano que vem já, aonde o pessoal já me paga metade. Porque eu tenho parceiros que me ajudam e que me auxiliam e que fazem a minha linha de frente. Quando tem, por exemplo, liga uma noiva lá para mim. Eu gostaria de contratar teu serviço para o dia 31 de abril, que é um sábado. Estou inventando a data, tá, pessoal? Ok, vamos fechar, que maravilha, fechei. Aí depois liga outra dizendo que quer a você para o dia 31 de abril. Nossa, dia 31 de abril eu já marquei com outro. Mas se você tiver um parceiro que você vai indicar e que vai estar trabalhando com você, você não perde esse negócio, meu querido. Você coloca seu parceiro, você faz o contrato com o cliente e esse parceiro toca no seu lugar. Todos saem ganhando. O seu parceiro que vai tocar, o seu cliente que vai ser muito bem atendido e você. Eu já cheguei a ter 5 a 6 eventos no mesmo dia. Vocês acham que eu toquei em todos os eventos? Teve vezes que eu não toquei em nenhum. Por quê? Porque eu fui viajar com a minha família e eu pude colocar os meus parceiros. Claro, você tem que ter parceiros de confiança. Em outro vídeo nós vamos falar especificamente sobre essa questão de parcerias. Parcerias. Então, o músico à moda antiga, como eu já fui, não serve mais, gente. Vocês precisam cair nessa realidade. E você precisa aprender a ser o músico do século XXI, que é essa proposta que eu estou te falando. Que é o músico que é seu próprio empresário. Hoje em dia você não depende mais de gravadora, você não depende mais de grandes empresários, nem de conta de telefone você vai ter. Por quê? Hoje existe o WhatsApp, as pessoas não querem nem falar o telefone. Antigamente a gente tinha o telefone como uma conta estupidamente alta que vinha no fim do mês e nos quebrava no meio. Hoje não, hoje você fala com o mundo inteiro quase de graça, né? A comunicação é fácil, é por e-mail, não precisa de material físico, você pode montar um material bacana para você mandando tudo por e-mail, ou mandando um link para o cliente ver, ou mandando até por WhatsApp. Gente, eu gostaria de deixar claro que hoje é muito mais fácil para o músico ser independente e ser bem sucedido do que há 15 anos atrás. Hoje é muito mais fácil, você não precisa mais de rádio, de gravadora, você não precisa de nada disso. E se o seu sonho é ir pro Faustão, ou ser famoso, como eu estava falando, que não é, talvez não seja tão bacana, você vai precisar de dinheiro para isso, cara. Você acha que é barato de estar indo para São Paulo, se você não mora em São Paulo, para ir para um programa X ou procurar lugares para tocar? Você acha que isso não custa dinheiro? Tudo custa dinheiro, cara. Você precisa de alguma maneira ter dinheiro para poder investir no seu material, para poder mostrar, para conseguir outros clientes, ou quem sabe, se você quer ter uma gravadora ou quer gravar um disco, enfim, precisa de dinheiro. Sem falar em outras formas, né, que são projetos Lei Rouanet, que são projetos que eu tenho também. Mas você precisa entender que música é uma profissão, como eu diria melhor do que muitas mesmo. Ser músico é uma coisa maravilhosa e pode ser muito lucrativo. Pode ser realmente muito bom se você souber levar isso como profissão e se você tiver a sua mente aberta para você ser o seu próprio produtor e ter seus parceiros
que vão te representar. Hoje, por exemplo, na minha produtora, tá? Que é na minha casa, eu não preciso alugar imóvel nenhum, eu não preciso fazer nada, eu preciso ter um celular e preciso ter um notebook. Meu celular até por acaso não está aqui, o meu outro celular. Preciso de um notebook e um celular, um bom material, bons relacionamentos que eu consigo através da internet. Gente, as redes sociais vão fazer os clientes chegarem até você com a técnica certa. Também precisa aprender a fazer isso pelo Facebook, pelo Google Ads, pelo Instagram, pelo próprio YouTube. Você pode fazer lives ao vivo pela internet, lucrativas, monetizadas. Existe uma maneira de fazer isso que a maioria dos músicos não conhece. A maioria põe lá sua conta e pede doação espontânea. Existem outras maneiras de você fazer isso e você ter um lucro bem bacana em cima disso tudo. Então, o que a gente precisa fazer é abrir a nossa mente. A minha história conta isso para mim mesmo. Quando eu volto para trás e vejo o quanto eu poderia ter sofrido menos do que eu sofri até chegar aonde eu cheguei, certo? Hoje eu sou um músico, empresário, produtor do meu próprio trabalho. Tem uma dupla chamada Duo Música Viva que toca muito, bastante em eventos, bastante. Eu tenho um curso de teclado chamado Projeto Teclado Brasil que me rende pelo menos 10 mil por mês, no mínimo. Eu tenho parceiros, por exemplo, muitas vezes as noivas me procuram e eu coloco DJ, coloco sonorização, coloco iluminação, coloco todos num mesmo pacote e saio ganhando em cima de todos. Se eu não posso fazer um evento, eu mando músicos parceiros que eu fui conquistando, que eu fui conhecendo, que eu fui confiando. Já quebrei a cara, te digo, mas a gente vai explicar para vocês como conseguir novos parceiros também. Então, gente, é mais ou menos por aí. O músico do século XXI não é mais o músico à moda antiga, aquele que só pensava em fazer show, só tocar em barzinhos. Até o barzinho você tem que tomar cuidado porque você vai ter uma reputação a zelar. Então você tem que tocar em lugares legais, eventos bons, para conseguir outros eventos bons. O cliente quer ver o que você faz de bom, tá bem? Então vamos acertar nossa mente para sermos todos. Olha aqui, todos. Existe mercado para todos, a internet é mundial, gente. Você pode vender um curso para o mundo inteiro, você pode fazer uma live para o mundo inteiro. Tendo pandemia ou não tendo pandemia, não importa. Certo? Isso que eu quero ajudar a você colocar na sua cabeça, que existe um músico do século XXI, um músico do século XX e do XIX não serve mais para hoje. Tá bom? Música é negócio, música é vida, e é bom ser músico, e é bom viver de música. Agradeço a vocês, até o próximo vídeo.